Vamos nos conectando, então, mentalmente com o Pai, o Divino e Mestre Jesus, nos ligando a eles, pedindo o amparo, a proteção e a permissão que a espiritualidade maior encarregada desse momento esteja conosco, o anjo guardião de cada um de nós, nossos protetores, nosso guia espiritual, e que o guia espiritual do nosso grupo Miranês e sua equipe estejam conosco, nos intuindo, nos harmonizando, nos auxiliando a compreender com maior clareza os temas que hoje serão estudados, o Evangelho, a doutrina dos Espíritos, para que possamos, então, colocar em prática no nosso dia a dia e que consigamos, com esse farol que o Mestre nos deixou há 2000 anos, irmos pavimentando, iluminando o nosso caminho, para que possamos seguir em direção ao alto, em direção ao Pai, nos tornando cada dia melhores e que possamos exemplificar tudo que estamos aqui estudando, aprendendo e colocando em prática no nosso dia a dia. Estão abertos os nossos trabalhos, e assim seja. Sim, sim. Pode para ti, Kátia. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos, então, de novo. Que tenhamos um excelente trabalho, né? Para pedir a força de resistir a uma tentação. Item 20. Prefácio. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita. De tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar, para se desculpar, a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo solicitando-nos ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem, quando, enfim, solicita-nos fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Capítulo 28, número 15, capítulo 15, número 10. Item 21, a prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. Então, esse é o nosso texto de hoje. Eu escrevi aqui alguma coisa, porque você sabe que eu não consigo muito falar, né? Não estou muito acostumada. Então, eu escrevo o que eu penso. É mais fácil.
Como vemos, o texto nos fala sobre o quanto os nossos pensamentos são responsáveis pela condução do nosso comportamento. Podem nos conduzir ao bem, a tudo o que nos conduz ao progresso espiritual, à evolução moral. Porém, na maioria das vezes, nos conectam com sentimentos inferiores que nos levam a atitudes e comportamentos que em nada contribuem para o nosso aperfeiçoamento moral, seja por imperfeição do espírito ou por influência de espíritos inferiores, deixa eu ver aqui, seja por imperfeições do espírito ou por influência de espíritos inferiores, temos que ter consciência que quem permite essa conexão somos nós. Nossos valores, nossas intenções irão abrir as portas para as energias que nos cercam. Essas energias são atraídas pelos pensamentos que emitimos através dos sentimentos que nutrimos dentro do nosso ser. Graças à bondade de nosso Pai, somos colocados em teste diariamente. Como? Sendo colocados diante daquilo que nos seduz para o mal, para o desvio do nosso caminho da caridade. Essa é a nossa prova durante toda a existência. E as tentações são diversas. Daqui parece mais inocente até as que nos trazem débitos bastante pesados. Comer demais, fazer de conta que não viu um troco dado a mais, furar uma fila, fofocar, roubar, trair, agredir verbal ou fisicamente e matar. Nesses itens, vimos a manifestação de muitos sentimentos inferiores, sentimentos que foram inflados pelos pensamentos. As tentações que sacrificam nossa saúde, nossa moral, nossa liberdade e a oportunidade de fazer o bem. E piora quando somos exemplo no mal, quando influenciamos aqueles que nos cercam. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É porque a imagem de vocês sumiu aqui. Daí que eu parei. Como resistir às tentações? Se tivermos a consciência que a tentação que se apresenta vai nos prejudicar, já é meio caminho andado para resistirmos a ela. Vibrar na vontade de estar e fazer o bem, ter conhecimento da doutrina espírita, porque ela nos ensina que o mal existe, que vamos ser tentados, mas se quisermos verdadeiramente estar no bem, vamos resistir, ou se cairmos, vamos levantar e retomar o caminho. Jesus disse: vá e não peques mais. Só depende de nós. Se temos consciência das nossas fraquezas, podemos administrá-las e ficar em vigília para a correção. Você não atrai, você acessa. Você escolhe a frequência para o bem ou para o mal. Aí aqui tem uma frase de Emmanuel: Deus não precisa das nossas mãos para promover destruição ou a injustiça. Eu trouxe para vocês também, aqui no Livro dos Espíritos, é recomendado umas questões, a 909 e a 910 do Livro dos Espíritos. A 909. O homem sempre poderia vencer suas má tendências utilizando seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ah, são poucos os que se esforçam entre os homens. A 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu protetor, com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em seu auxílio.
porque esta é a missão deles. E aí, essa pergunta recomenda a pergunta 454, que já é conhecida nossa, né? Bem conhecida nossa. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? A influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Eu trouxe para vocês também, no livro Pão Nosso, tem alguns textos que abordam, né, o assunto, mas tem um texto aqui que eu gostei muito, que é o item 15, pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses 4:8. Diz o seguinte o texto: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, os movimentos incessantes da vida. O Evangelho substancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Autoconhecimento, né? Tanta gente fala aqui, a gente já comentou tanto isso. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, que eu quero apresentar, e essa reflexão, né? Quando a gente entrou aqui na sala, nós estávamos comentando sobre o vento. A- eu moro em Floripa, aqui na ilha, e o Daniel mora aqui em São José, vizinho. E hoje tem muito vento aqui, muito vento. Então a gente comentando, e eu falei, diz que a Laninha tá influenciando agora o nosso tempo, né? Então, essa coisa instável mesmo, né? E aí o Daniel estava comentando que todas essas alterações no mundo, né, eh, até do comportamento do tempo, é do que a gente mentaliza, do que a egrégora que a gente constrói,
ao redor de nós, né, consequentemente, no mundo, todas as aflições, todos esses medos que a gente vive diariamente, os nossos pensamentos de autodestruição, a raiva, a falta de paciência, tudo isso vai criando coisas ao nosso redor, né. Então, assim como o pensamento, ele influencia sobre nós, sobre o nosso comportamento, a gente também tem esse poder, né, de influenciar sobre o mundo, né. Então que a gente procure fazer isso para o bem, né. Não é fácil, porque nós somos testados, né, como o texto diz, eh a gente é testado todo dia, e de repente a gente às vezes não consegue nem escapar, a gente estuda e tenta aplicar o que aprende, e chega na hora e a gente cospe os marimbondos mesmo e nem se dá conta, né, então é muito difícil. Mas é isso que a gente tem que fazer, é esse o caminho, né, eh, de filtrar tudo isso, e filtrar essa influência também externa, para a gente conseguir ser melhor e fazer um mundo melhor, né. Era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Espero ter contribuído um pouquinho. Obrigada. Obrigado, Kátia. Muito bom. E antes de eu continuar, quero então dar uma boa noite ao seu Edgar, ao Assis, boas-vindas à Rose também, uma boa noite. Boa E noite. realmente nós estávamos comentando antes de Boa começar o noite. encontro sobre El Ninho, Laninha, todas essas alterações da nossa atmosfera, somos nós os responsáveis, que são as nossas emanações mentais, né, que vão para a psicosfera, e o planeta é um ser vivo. Nós não nos damos conta, mas é um ser vivo, né? Eu agora vou evitar fazer muitos comentários após cada um falar, para ficar mais dinâmico o nosso trabalho, né? Porque senão cada um fala e eu falo também, acaba eu tomando muito tempo. Eu vou deixar para fazer meu comentário no final. Marilza, você está para sair, né, Marilza? Então vou te chamar primeiro, pode ser? Pode sim. Parabéns, Kátia. Excelente a tua contribuição. E não tem muito do que falar, né? Porque você já fez toda a tua explanação, né? E realmente o nosso pensamento é o nosso guia, né? Porque é conforme a gente pensa, as atitudes, então é bastante comprometedor, até, de certa forma, né? A, a nossa mente, enfim, né? E eu hoje não tenho muito que falar, porque você já até comentou, né? Então, vou repetir, né? Mas é isso, é o nosso pensamento, que eu acredito que, e pelo pouco que eu li hoje também, estava bem atarefada hoje, mas o pensamento é que nos guia, que nos leva a fazer muita coisa, né? Mas é isso a minha contribuição. Obrigado, Marilza. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Pode. Na verdade, assim, né, como a Marilza também falou, todo mundo, a Kátia, e que a todo momento nós estamos sendo testados. A gente já comentou também, eu acho que eu também já comentei outras vezes sobre isso. E a ação da vontade é imprescindível que esteja, assim, bem de acordo com o que nós desejamos de bom para nós, né, e para as outras criaturas. Eu peguei um textinho aqui do Ideal Espírita, é do Caíba Schubel, sabe? Ele é meio longuinho, mas ele fala, assim,
com outras palavras, mas o que a Kátia falou também, né? De todos os momentos da nossa existência, de momento a momento, o que vai acontecendo e que às vezes numa fração de minutos, de momentos assim que aparentemente fugazes ou triviais, vai resultar em questões assim bem abrangentes na nossa existência, né? Problemáticas ou não, dependendo da nossa escolha e da nossa atuação. Se tendemos mais para o mal ou mais para o bem, né? Eu vou ler só um pedacinho, então, porque ele é bem longo, tá? Muitas vezes vivemos normalmente 10 longos anos, conquistando patrimônios espirituais, para viver apenas 10 minutos fugazes, de modo extraordinário e excepcional. São os clímax da vida, onde somos chamados às contas, na aferição de responsabilidades intransferíveis, e que não raro percebemos intuitivamente a derramar lágrimas que pressagiam amargas lutas. Aprendemos dia a dia, a pouco e pouco, anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios para enfrentarmos a prova do desapego maior, em momentos breves. Experimentamos por vários lustros a repetição, instante a instante, de um dever trivial para testarmos a própria perseverança no epílogo desse ou daquele problema, aparentemente vulgar, mas de profunda significação em nosso destino. E que daí, quando eu estava lendo isso aqui, sabe, eu assim, comecei a meditar sobre as questões que têm acontecido ultimamente aqui em casa, né, nossa vida pessoal, e é bem isso aqui, né? É bem isso aqui. Acredito que todos também têm os seus enfrentamentos, né? Maiores ou menores, mas todos temos, principalmente nesses últimos tempos, né? Principalmente agora, esse ano, eu acho que a coisa está pior, né? Os testes estão assim mais difíceis, né? Para a gente ver se consegue realmente tirar uma notinha melhor com o divino. Os problemas, assim, ó, parecem que são triviais, mas dependendo da tua atitude, do teu pensamento, da tua postura, se você não for extremamente vigilante, se você não estiver bem consciente do que está acontecendo, do ponto de vista espiritual, principalmente, né? E se nós não buscarmos a proteção divina através dos nossos mentores, anjos da guarda, protetores da família, do próprio grupo Miramês, né? E de outros espíritos superiores, a gente não consegue ultrapassar esses momentos. E de um probleminha trivial, seria aparentemente trivial, se torna realmente uma grande provação, para individual e às vezes até familiar, né? Quando não no coletivo, vamos dizer assim também. Então, eu achei esse texto aqui, ó, se vocês tiverem aqui o Ideal Espírita, é um livrinho de bolso, né? Do Chico Xavier, lá no item 10, nas culminâncias da luta. Ele eu não vou ler todo, porque, como eu disse, ele é bem comprido, né? Mas, assim, ó, é muito interessante, vai de encontro à prece, né? E diz ali, como a Kátia já leu, né, Kátia? Bons espíritos, que vos dignais me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes, né? Então, a força necessária que a gente precisa, né? É essa força de vontade, de não se deixar arrastar pela influência desses espíritos, que acontece, a gente sabe, através do pensamento, né? Então, o nosso pensamento, a gente tem que estar muito
conhecedor do que você é, conhecer-se muito, né? Principalmente aqueles que exercem a mediunidade, que têm a mediunidade mais ostensiva, porque realmente é um turbilhão de informações, de pensamentos, de sentimentos, né? E a gente sabe que nós estamos envoltos por mentes muito atribuladas. E para que não sejamos mais uma, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E mesmo assim, ainda a gente acaba, muitas vezes, se atribulando. Claro que a gente recebe uma atenção muito especial, né? Por essa vontade que a gente tem férrea de aprender a doutrina, de sermos realmente cristãos, de buscarmos sempre agir com ponderação, mesmo que no primeiro momento a gente tenha uma reação assim um pouquinho negativa, porque somos todos humanos e imperfeitos ainda, infelizmente, né? Mas depois a gente retoma os pensamentos, procura agir com mais ponderação. Então, esse modo de agir, de pensar, estudar e de buscar na prece o auxílio, eu acredito que é imprescindível para que não venhamos a realmente resvalar nos abismos da dor. E mesmo assim, a gente sabe que estamos, todos nós, em momentos de grande, assim, não digo provação, e não é, né? Mas eu quero dizer assim, em momentos provacionais, porque ninguém aqui está isento de dores, né? Nem dores físicas, nem dores morais, espirituais. A gente sabe que estamos nessa, todos nós. Mas, como diz o texto e a prece, né? Pedir sempre aquela ajuda, que ela está sempre do nosso lado, à nossa disposição. Basta pensar, basta ter vontade de pensar, né? E ela já acontece para a gente. Eu penso assim porque eu sinto assim, né? Não querendo ser melhor, não é que querer aparecer, não é isso. Mas eu sinto assim que quando no momento da minha dor profunda, se não houver essa vontade e essa necessidade de pedir o auxílio e de que crê que ele está à nossa disposição, a gente sucumbe, a gente até fisicamente você não suporta. Não é verdade? É? Eu acho que é. Tá bom, vou parar. Obrigada. Obrigado, Gorete, muito bom. Sempre é interessante trazer essas indicações de leitura, né? E só a título de curiosidade, quando tu falou em lustros, né? Cada lustro é um período de 5 anos, né? Então, vários lustros são bastante anos, né? Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês? Boa noite oficialmente agora. Deus abençoe vocês, todos nós. Estão ouvindo, queridos? Meu amor está falando baixo hoje. Tem uma, Sim, vamos sim. uma passagem do livro Nosso Lar, e André Luiz, né, perguntou assim, mas como que diferença, né, do umbral, só passei um muro aqui, a diferença, né? Meu filho, é o seguinte, nós somos os responsáveis para manter o umbral através dos nossos pensamentos. Nós abastecemos o umbral através dos nossos pensamentos. E também, aqui no nosso lar, a nossa filosofia é pensar só no bem. Então, quem pensa no bem, acontece. A psicosfera, ela é bem diferente, né? Mais amena, mais tranquila, mais amorosa. As pessoas se sentem bem diferente, né? A diferença é enorme. Vamos dizer assim, como eu sempre cito, né? Do Richard Simonetti. Se nós fizéssemos um acordo, uma cidade, ficar 15 dias só pensando no bem, o que aconteceria? Mudaria totalmente a psicosfera do município, até os hospitais melhoraria. Então, não precisaria de prisões, não precisaria
e ajuda comunitária, que o pessoal trabalhariam mais, porque se harmonizavam mais, se conscientizavam mais. Para a gente ver como o pensamento ele muda totalmente, né? A atmosfera. Imagina dentro do nosso lar. Eu estava comentando com a Marilene, que final de semana sábado passei com meu sobrinho, e na psicosfera do lar dele estava bem pesadinha. Cheguei aqui em casa, está totalmente diferente. Me senti bem melhor. Então, olha bem, pensa no bem, a psicosfera é boa. Se incomoda, pensa no mal, a psicosfera fica pesada. E a nossa saúde depende muito também do nosso emocional. E a maioria das vezes, a maioria das doenças são psicossomáticas. E é através dos pensamentos que nós vamos corrigir. Desaparece a fala do Haroldo, do Divaldo também. A cura vem de dentro para fora. Você mantém os pensamentos bons, você vai se sentir melhor. Até na nossa medicação. Você não está bem, ou se incomoda, o nosso emocional altera, e a medicação não tem resultados positivos. Para ver como altera mesmo o nosso pensamento. Então, vamos corrigir o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, de agir, né? Para nos mantermos bem, melhores na saúde, melhores até as pessoas que se aproximam de nós sentirem-se melhores perto de nós, para nós emanarmos do coração pensamento de paz, de amor. Tinha uma história do momento espírita. É um pai e uma filha na sua casa, de madrugada, e a filha diz: pai, o que está passando aí? É uma carroça, minha filha. A carroça está vazia ou ela está carregada? A filha disse: não, pai, eu acho que ela está vazia. É muito barulhenta, né? Assim são os nossos corações, minha filha. Pessoa que grita muito, que fala muito alto, que ofende. O que tem dentro do seu coração? Está carregada de quê? Né? Então, coração vazio de amor. Não tem muito. Parabéns, Kátia. Parabéns, Gorete. Parabéns, Marisa. Parabéns, que falou, Daniel. Seu Edgar está inspirado hoje, seu Edgar. Abençoe vocês. Muita paz, muita luz. Muita paz. Obrigada. Posso Obrigado, falar? Edgar. Sim, toda Desculpe, sua. querido. Obrigada, Kátia. Foi maravilhoso. A Goretinha também. A Marilza também. Que bom que a gente está juntos, né, queridos? O Edgar lembrou de uma história, também lembrei de outra. No momento em que o André Luiz estava andando com o protetor dele, e ele andando, vendo muitos acontecimentos nada agradáveis, e teve um momento que lá distante ele viu uma luz. E daí ele perguntou para o protetor: que seria aquela luz? E daí o protetor disse: vamos nos aproximar mais para que você veja. E quando eles chegaram próximo, era um casebre em que estavam em preces. E daí tinha muita luz. Hoje eu ouvi um noticiário que me emocionei. Eu acho que todos estão sabendo que, graças a Deus, encerrou a guerra lá com Israel e Hamas, né, queridos? E daí eu estava vendo um depoimento de uma pessoa de Israel, ela contou que o fato, aquele episódio triste que aconteceu, eles estavam no momento de festa, e daí até sem celulares, e daí possibilitou tudo o que aconteceu, que a gente sabe que foi muito triste. E daí ela dizia que hoje, então, estão todos em preces, fazendo festa, e não previsto pela temperatura, choveu e fez um lindo arco-íris no céu. Eu, em alguns momentos, eu já falei para os irmãos,
A Leia, que está chegando, vai entender também muita coisa, aos poucos vai aprendendo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece a doutrina e procura, claro, pôr ela em prática em nossas vidas, nós vamos desenvolvendo maior sensibilidade. É notório como a gente sente. O Edgar falou na psicosfera da casa do sobrinho. Uma casa com muito conforto, mas ele sentiu a psicosfera pesada. E daí, que bom que na casa da gente a gente procura manter prece, procura manter a paz, né? Claro que a gente não é perfeito, em todos os lares, em todas as famílias, tem os atritos e pesa o ambiente. Mas agora que a gente conhece, a gente procura logo mudar. Porque é incrível, queridos, assim, ó, quando há esses atritos, quando a psicosfera pesa, a gente sente até na saúde da gente, né? A gente se sente ruim, dói alguma coisa, cada um dói alguma coisa, né? Aparelho digestivo, a cabeça, não sei, né? E agora a gente está aprendendo a trabalhar isso. Nós não somos perfeitos, não, mas a gente sabe que é fácil deixar brecha, deixar porta aberta, e daí se achegarem, não é? Irmãozinhos menos esclarecidos, que vão provocando. Edgar, que conta uma história, que um dia eu cheguei do trabalho e ele estava ouvindo intuição de que ele tinha que brigar comigo. Tinha que brigar comigo. Daí ele disse, mas por quê? Porque tu tem que brigar com ela. Daí, claro que a gente recebe essas intuições, mas daí brigar por quê? Daí, por que tu quer isso? E o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, na introdução, ele nos orienta. Eu já li para os irmãos aquele pequeno trecho, que os espíritos menos esclarecidos, eles nos intuem, e eles vibram quando eles conseguem fazer que a gente está seguindo as orientações deles, mas que os do bem também nos intuem, e a gente não está sozinho. Eles nos auxiliam para que a gente seja firme. Hoje teve uma pessoa aqui em casa, e daí o Edgar falava com ela a respeito de que ela precisa de atendimento de médico, mas que ela precisa cuidar da parte espiritual. E para nós também, tá, queridos? Nós precisamos muito cuidar da parte espiritual, porque cuidando ainda é bem difícil. Imagine se a gente se descuidar. Nossa, a gente tem que estar atento, não é? Muito atento. E, claro, quando eu dizia a respeito de desenvolver essa sensibilidade, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, coloca em prática, a gente precisa, sim, reagir e entender. E à medida que o tempo vai passando, a gente entende tanto, queridos, que às vezes arrepios, sensação ruim, a gente pensa, isso não é meu, não é verdade? Vamos logo fazer uma prece, vamos se ligar e pedir para a proximidade do nosso protetor, para que ele nos intua e para que isso vá embora. O Edgar, frequentemente, ele pensa em alguém, por mais distante que esteja, ele sente dor de cabeça, sente mal-estar, e daí ele fica em prece por essa pessoa, porque ele diz, isso não é meu, esta pessoa deve estar passando por alguma coisa e está precisando das minhas preces. E que bom, não é, queridos irmãos? Que bom aprender tudo isso. Que bom saber que a gente pode ajudar. E como disse a Goretinha, não porque eu sou melhor, eu não sou. Pelo contrário,
quanto mais a gente aprende, mais a gente é comprometido. Jesus disse, não é? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus deu para nós inteligência, esclarecimento, oportunidade de conhecer essa doutrina, esse grupo maravilhoso que a gente troca ideias, soma as experiências, os conhecimentos. É uma família maravilhosa. Então, queridos, espero ter podido contribuir e vamos sim ser sempre firme e forte. Porque, claro, queridos, a tentação está por aí mesmo, né? Mas nós não vamos entrar nesta. E que é difícil para todo mundo. Mas não desanimem, tá? A gente até pediu para passar. Agora está passando e se revoltando? Eu sempre conto para vocês. O Edgar é um tipo de pessoa que, às vezes, ele está pálido. Daí eu digo, tu não está bem? Está com dor? Ele disse, está doendo um pouco. Mas ele não se queixa. Ele tem muito firme e forte a consciência de que o Parkinson não é por acaso, o que tem que passar não é por acaso. E é dois trabalhos, né, queridos? Se revoltar e resignar. Não se acomodar, lutar, mas aceitar. Deus abençoe a todos. Leia, parabéns, Leia. Seja bem-vinda na nossa família. Olha o exemplo da Vera aí. A Vera está perseverando. Obrigado, Vera, por perseverar. Que amor. Com essas meninas maravilhosas que nós temos aí. Ó. E o menino, os meninos. Não, Tem o Edgar, tem o Assis, tem o Daniel. Obrigado, seu Edgar. Sim, fica falando em meninas. Eu lembro porque essas meninas, elas pesquisam bastante, nos dão uma lição de trabalho que elas fazem. É verdade. E a Vera ali entrou na nossa família, muito perseverante, né? E agora essa é a menina maravilhosa, vai trazer muitos bens para todos nós juntos. É verdade. Né, Assis? Isso aí. O Assis também é lutador aí, ó. E o Daniel é malandro, né? Malandro no bom sentido. Ai, ai, ai. Ele quer ficar por último porque ele fecha com chave de ouro sempre. É verdade. Sempre fecha com chave de ouro. Obrigada, queridos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marilene. Obrigado, seu Edgar. E é como a Marilene estava falando, né? Nós estamos conectados com o universo mentalmente e não nos damos conta. Nós emitimos e atraímos coisas boas ou más, não é? Então, nós temos que ter cuidado no que vamos emitir. Falando na Vera, posso passar para ti? Vamos lá. A Kátia sempre, ela não deixa quase... não sobra assunto para nós quase, né? É só realmente uma reflexão, né? De que a tentação, ela é impressionante como ela existe em vários momentos do nosso dia, todos os dias, né? Através das nossas palavras, na pequena maneira de pensar sobre as grandes coisas, muitas vezes. Então, a tentação de ficar pensando coisas que não são tão boas, tão justas diariamente sobre nós, sobre as situações e os demais, é um grande desafio, não é mesmo? Então, é uma lição para que nós todos que estamos aqui reunidos, estudando, para aprender a nos melhorar, façamos cobranças diárias e em horas e minutos, para que as tentações não nos seduzam. Seria isso. Obrigado, Vera. E quanto a fechar com chave de ouro, na verdade, eu mais repito o que todos falaram, né? Então, como disse o Edgar, aí eu estou sendo malandro no bom sentido, porque todos falaram, eu só vou repetir, né, seu Edgar? Então, fica fácil para mim. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Pode. Que bom, Kátia, te ouvir sempre, sempre, sempre.
Gratidão a todos, né, pela palavra, que nem disse o Daniel, né, uma repetição, a minha fala, né, sempre, mas eu queria ilustrar quando a Kátia falou sobre a questão 909, né, do Livro dos Espíritos, que bateu bem forte em mim, mais uma vez, que eu já tinha até elucidado ela com canetinha há muito tempo. Que ela fala assim, né, na questão 909 do Livro dos Espíritos, eu vou repetir, tá? O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços, que é o que todos nós falamos aí, né? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, né? A gente vai cair da tentação, sabe que está errado, mas persiste, né? Falta naquele momentinho a tentação, né? Então, tá. Eu sempre falo que a minha cooperação sempre é teórica, né? Então, eu vou dar a minha leitura. Para pedir a força de resistir a uma tentação, o estudo foca em reconhecer que a tentação vem tanto da fraqueza internas, mas que a pessoa tem a liberdade de escolher resistir com a ajuda de seu anjo da guarda. A oração deve ser espontânea e do coração, agradecendo pela vitória e pedindo força para futuras lutas. Na ação prática, o que nós podemos fazer para resistir a uma tentação? Evite afastar-se do que o apoio de outros. A conversa com outras pessoas que entendem do assunto pode ser também muito útil. Controle seus pensamentos. Ao identificar um pensamento negativo, não o alimente. Aqui que vem, né, a nossa força de vontade. Reflita sobre a importância de não ceder ao mal. E busque ajuda do Consolador. O Consolador é a doutrina espírita, que nos ensina e nos faz compreender a lei de Deus, nos lembrando dos ensinamentos de Jesus, conforme o nosso tempo. É essa a minha participação. Obrigado, Fátima. Excelente leitura. Nos faz refletir sobre ela. E agora vamos passar para o menino Assis, então. Pode ser, Assis. Bom, eu te falar a verdade, Guri. O pensamento, até estava brincando aqui, me lembrei de uma música da Roberta Miranda, que o pensamento toma forma de viagens, que vai para onde Deus quiser. O pensamento ele é tão rápido, mas é tão rápido, que a gente consegue voltar à nossa infância em segundos, né? É só pensar, quando você vê, parece que você está vivenciando aquilo novamente. Então, muitas vezes, as coisas que a gente se lembra mais das coisas que a gente errou. Porque aí, às vezes, quando pode ser que a gente sempre diz assim, que os espíritos menos esclarecidos, mas olha que tem os bem esclarecidos, muito mais que a gente. Mas os meus espíritos malfazejos, muitas vezes, zombeteiros, né? Esse sim se aproveita a gente. E aí façam que, às vezes, eu digo, né? Isso é a minha. A gente começar a reviver um passado que a gente não vai conseguir fazer voltar, e isso aí fazer a gente gastar muita energia, né? A gente gasta muita energia, né? E aí, às vezes, quando até sem querer se torna uma lamentação. Eu estou nessa batalha, faz tempo já, né? Mas eu peço sempre proteção, através da oração, proteção do meu anjo guardião, né? Que ele me auxilie, que eu consiga. E ali, que nem a dona Marlene falou, né? Não que eu seja nem perto, né? Mas às vezes a gente pensa, quando a gente acaba pensando numa pessoa, muitas vezes a gente sente uma certa altura,
às vezes uma certa alegria até, né? Chega a ser até engraçado, né? Mas assim, a gente sente umas emoções muitas vezes, né? Quando a gente se lembra de alguém, né? E eu vou começar mais a policiar essa parte. Nunca tinha me ligado, porque na verdade a gente com diversas pessoas a gente cria aquele elo, né? E aquele vínculo. Às vezes até nem tem essa intenção, mas quando vê já tá, né? Então, e aí então a gente está sempre trocando. Posso ficar aqui, lá em Passuíra, estou trocando energia com alguém por lá, né? Então, e referente assim eu não sei classificar palavras, mas somos todos, né? Estamos passando por uma situação, a mudança está muito grande. Não sei se é porque de repente o cara tá envelhecendo ou está aprendendo, talvez. Os dias estão cada vez mais curtos, passam, voam. Antigamente começava, a gente entrava na segunda-feira, meu Deus, para chegar numa sexta-feira, parecia uma eternidade. A gente pisca, né, e já chega numa sexta-feira, exemplo, né? É tanto que eu vejo assim, ó, quando eu... Acredita que eu não li nada sobre o Evangelho? Quando eu fui ver, hoje já era terça-feira, e eu estava tarefado, outras coisas para fazer, né, infelizmente. Aí a gente acaba não pegando, né? Como está passando a nossa vida tão rápido, né? Isso aí é a mudança. A mudança e essa mudança está ocorrendo rápido demais, é a mudança no pensamento das pessoas, no dia a dia. O planeta parece que ele está ficando um pouco mais leve. A gente já dá para notar assim, essa diferença. Bem mais leve do que quando eu era criança. As pessoas parecem que estão mais motivadas, mais um pouco para frente ainda, apesar de com tantas coisas, né? O plano espiritual está acertando e para conseguir organizar uma casa, muitas vezes a gente tem que desorganizar primeiro e a gente vai colocando, né? Vai colocando cada coisa no seu lugar. E é isso aí. Agora eu tenho que fazer pedido da minha oração, que esse é fato, que eu vou ter que reencarnar. Mas se eu conseguir reencarnar aqui, mas eu não sei, não. É meio difícil o negócio. Pessoal, uma boa noite. Valeu. Espero que eu esteja no caminho da história, da ideia. Né? Obrigado, Assis. Estamos juntos nessa luta, né, Assis? E esse capítulo é muito interessante, né? O capítulo 28 fala sobre a prece. Então, principalmente esse que fala sobre para pedir a força para resistir uma tentação, né? Essa prece, então, ela deve ser direcionada a quem? A Deus, aos bons espíritos, fazendo os nossos pedidos, né, de assistência, principalmente para superarmos os nossos maus pensamentos, as nossas más influências. E nós já falamos diversas vezes, né, de preferência que essa prece não seja decorada, mas, por uma prece decorada, uma prece lida, que a façamos com o coração, que ela seja espontânea, sincera, e também devemos reconhecer, não é, a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas. Que consigamos entender a origem dos nossos maus pensamentos, que normalmente são oriundos das nossas imperfeições, das imperfeições do espírito, né, ou nós espíritos, ou também de influências de espíritos inferiores, né? E quando pedimos ajuda, devemos entender que o nosso anjo guardião, assim como os bons espíritos, nos auxiliam nessas decisões essas que devemos tomar. Eles também nos auxiliam a combater
as más influências, a influência do mal, né? E nós, o nosso estudo que nós estamos fazendo, vai nos fazer reconhecer um mau pensamento. Nós já temos essa condição, né, de reconhecer um mau pensamento, que faz com que nos afastemos da caridade, de sermos caridosos. O quanto, vamos entender o quanto o orgulho, o egoísmo, a vaidade nos causa prejuízo. A nossa prece, ela é uma comunicação que não deve se limitar apenas a palavras, mas pensamentos e ação. Vai ser a ajuda que vai nos fortalecer o espírito. Quando nós oramos, devemos também desenvolver a aceitação. A aceitação é essa vontade de Deus. Quando os nossos pedidos não serem atendidos de imediato, não devemos desanimar. Nós pensamos conforme sentimos, não é? Sofremos assim, então, as tentações, conforme somos. Sofremos os estímulos, conforme os que se afinizam conosco. Como nós somos imperfeitos, nós nos identificamos com facilidade aos sentimentos negativos, às ilusões, ao imediatismo, aos prazeres momentâneos e ilusórios, sem pensarmos nas consequências disso para nós e também para os outros. Então, sempre que um mau pensamento nos surgir na mente, sugerido por maus espíritos ou encarnados, que nós não sofremos a influência só dos maus espíritos. Então, se nós sofrermos a influência tanto de desencarnados como encarnados, que são atraídos pelas nossas vibrações semelhantes com a deles, né? Vamos trocar de imediato um mau pensamento por um bom pensamento. Assim, se nos equivocarmos, não vamos poder nos desculpar, sugerindo que foi pela influência de um mau espírito que nos levou a praticar o mal. Basta que nos tornemos inacessíveis a estas sugestões. Daí o orai e vigiai que o Cristo nos alertou, para não cairmos em tentações. Por isso, Jesus nos recomendou orai e vigiai, pois ele sabia das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, pois nós ainda somos espíritos rebeldes, habitando ainda nesse mundo de provas e expiações, mas que já estamos numa transição para a regeneração, que já está logo ali. Como disse o Assis, vamos fazer por merecer permanecer aqui nesse mundão, né? Então nós devemos sempre resistir às más tendências, aos maus hábitos, que são os responsáveis por atrasarem nosso progresso espiritual e que sempre nos trazem consequências dolorosas, sofrimentos que poderíamos ter evitado. Então esse deve ser o nosso objetivo. Devemos despertar para a realidade da nossa imortalidade e da nossa destinação, que é ser perfeito e ser feliz. Por isso, sempre que percebermos um mau pensamento, qualquer sentimento negativo, não permitamos que se materialize. Pois nós temos o livre-arbítrio de permitir ou não que ele se manifeste. Sabemos que um mau pensamento pode causar consequências desastrosas para nós, ou para aqueles que conosco convivem, para os outros, enfim. Então, fiquemos atentos aos pensamentos. Não nos permitamos tornar maus pensamentos em ação. Saibamos analisar as consequências desses atos. Vamos pedir sempre o auxílio de Deus, de Jesus, para que possamos resistir ao mal. Não tenhamos dúvida de que seremos socorridos. Seremos fortalecidos na nossa vontade de resistir ao mal. E a cada vitória na resistência a esse mal, nós vamos sair mais fortalecidos e vamos avançar com maior facilidade na busca do bem. Pois todos nós sabemos que Deus colocou em todos
todos os seus filhos em forma de germe, todas as qualidades boas. Então, cabe a nós desenvolvê-las e fazer frutificar. Vamos, assim, eliminando todo o mal que possa habitar o nosso espírito. Assim, o bem irá, com certeza, ocupar esse espaço deixado por esse mal que saiu. Oremos, então, pedindo forças para resistir ao mal, mas também agradecendo o amparo que recebemos da espiritualidade. A gratidão é um dos mais belos sentimentos que também devemos desenvolver. Não nos esqueçamos que a gratidão é filho da humildade, e a humildade ela é contrária ao orgulho, que nós devemos combater em nós. Vamos agradecer a Deus e ao nosso mentor Miramês pela oportunidade de estarmos aqui hoje em comunhão para o bem e aperfeiçoamento moral e espiritual, que é a nossa intenção sempre. Que essa egrégora de luz possa se estender pelos nossos lares, que tenhamos a vontade sincera de praticar todos os dias os ensinamentos da doutrina espírita e sermos fortes e intuídos pelos nossos mentores diante de todas as tentações que passamos diariamente. Que Deus nos abençoe, nos conduza, nos ilumine, nos proteja e que possamos, Senhor, estar na próxima terça-feira aqui juntos e dispostos, com vontade de aprender e de evoluir. Que Deus nos abençoe sempre. Nossa Mãe Maria, domingo foi o dia dela, que ela estenda o manto sagrado sobre nós, que nos proteja e que nos intua, assim como a todos os governantes do nosso mundo, intua também o homem para amar o próximo, amar a natureza, amar os animais, e que possam nos conduzir sempre no caminho do bem. Que assim seja, meus irmãos.